Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Teofilosofando, seja bem-vindo a mais um Amanhecer com Deus. Partilho com você, Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Não há razão para duvidar que o título deste salmo, que o atribui a Davi, seja correto. Uma parte do Salmo 24, 3 a 6, tem uma forte semelhança com o Salmo 15, de 1 a 5, e sem dúvida foi composto pelo mesmo autor. E o Salmo 15, sabe-se, ele é atribuído ao rei Davi. A ocasião em que o salmo foi composto não é identificada, mas pelo seu conteúdo foi evidentemente em alguma ocasião pública de grande solenidade, provavelmente por ocasião da remoção da Arca da Aliança em seu lugar designado em Jerusalém, onde deveria habitar permanentemente, pois uma entrada solene de Javé, por assim dizer, no lugar de sua morada permanente, parece estar aludida, especialmente nos versículos 7 ao 10 aqui do Salmo 24. Este lugar em que a arca deveria permanecer não poderia ser o templo, porque ele não foi erguido na época de Davi. E a descrição, versículos 7 a 10, é mais aquela de entrar em uma cidade do que em um templo ou local de adoração pública, pois o salmista clama pelos portões para levantarem suas cabeças, uma expressão mais apropriada, mais condizente para uma cidade do que para as portas de um tabernáculo ou do templo. De acordo com essa visão, nenhuma ocasião parece ser mais apropriada do que a remoção da arca da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi ou para Jerusalém, conforme nós encontramos descritos no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6 e versículos de número 12 ao 17. Davi, de fato, colocou a arca no meio do tabernáculo que ele havia armado para ele, no Monte Sião. Segundo Samuel 6,17 especifica isso. Mas a referência particular do Salmo parece ser antes a entrada da arca na cidade do que no tabernáculo propriamente dito. O Salmo foi escrito provavelmente para ser cantado enquanto a procissão se aproximava da cidade onde a arca estava destinada a permanecer. A ocasião de assim levar a arca ao monte sagrado, onde deveria habitar, parece ter sugerido a indagação de quem seria adequado para subir o monte sagrado onde Deus habita e estar na sua presença, como está descrito aí nos versículos 3 ao 6 do Salmo 24. O Salmo 24 pode ser melhor compreendido quando a gente o lê, o observa a partir de 3 pontos ou de 3 partes, como queiram. A primeira parte, em que consiste o Salmo 24, é uma atribuição de louvor a Deus como o Criador e sustentador de todas as coisas. Nós percebemos isso lá no versículo 1 e 2 do Salmo 24. Ele é representado, Deus, o Senhor, Javé, como o proprietário de toda a terra, e como tendo direito a tudo que existe no mundo, visto que ele fez a terra e tudo que ela contém. Essa reivindicação universal, esse reconhecimento dele como Senhor de todos, seria especialmente apropriado para trazer à tona o símbolo de sua existência e seu poder e estabelecer a sua adoração na capital da nação. Uma segunda parte, que nós também percebemos clara aí no Salmo 24,
é uma indagação. Quem subiria ao monte do Senhor e permaneceria em seu lugar santo? Quem poderia ser considerado digno de se envolver em sua adoração e ser considerado seu amigo? O salmista indaga isso nos versículos 3 a 6. Esta parte aí do Salmo está de acordo principalmente com o Salmo 15, de 1 a 5, e a indagação e a resposta seriam especialmente apropriadas em uma ocasião como aquela em que o Salmo parece ter sido composto. Ao afirmar a reivindicação de Deus ao domínio universal e ao introduzir os símbolos de seu poder no lugar onde ele deveria ser reconhecido e adorado, nada poderia ser mais adequado do que a questão de quem seria considerado qualificado para adorar perante Javé, perante ele, o Senhor. Isto é, quem seria considerado seu amigo. O essencial aqui afirmado como requisito, como no Salmo 15, de 1 a 5, é o indivíduo que ele é puro de coração e vida, coisas essenciais para a evidência da piedade em cada dispensação, seja a patriarcal, seja a mosaica, seja a que estamos vivendo, que é a dispensação cristã. Uma terceira parte deste salmo, um terceiro modo, né, de nós entendermos e compreendermos melhor ele, é visto aí como uma canção responsiva na entrada da procissão com a arca da cidade. Versículos ali de 7 ao 10. Essa canção responsiva, ela é apresentada, ou ela consiste de 2 estrofes a serem cantadas, ao que parece, por coros responsivos. A primeira estrofe, versículos 7 e 8, apresenta o chamado aos portões para levantarem suas cabeças para que o Rei da Glória possa entrar. E também apresenta a resposta. Quem é esse Rei da Glória? Esse Rei da Glória é Yahvé, o Senhor poderoso na batalha. A segunda estrofe, versículos 9 a 10, apresenta novamente o chamado aos portões para levantarem suas cabeças para que possa entrar aí o Rei da Glória. E a resposta, uma pergunta, quem é esse Rei da Glória? E a resposta a essa pergunta, mais uma vez, é Javé, né, dos exércitos, é o Senhor. No Salmo 24, meu querido, nós podemos aprender que tudo pertence a Deus, pois como está inicialmente descrito, ele criou os céus, terra e os mares e tudo o que neles há. Aprendemos também que devido à natureza caída do homem, parece ser utópico alguém ser limpo de mãos e puro de coração, ser verdadeiramente aí amigo de Deus. Contudo, quando nós olhamos para o bojo completo das Sagradas Escrituras, nós vemos em Jesus, né, o homem ser justificado e santificado. O homem, o ser humano, o homem e a mulher que deposita a sua fé na obra salvífica redentiva de Cristo Jesus, esse então é justificado e santificado. Pois Cristo mesmo disse que ninguém vai ao Pai se antes, né, o Pai não o enviar a ele. Então, para que a gente possa subir o tabernáculo, né, subir o monte para adorar no tabernáculo, como é especificado aí no Salmo, é preciso que a gente tenha coração e mãos purificadas, limpas, e tenha uma vida totalmente assim compatível com a essência de Deus, que é uma essência santa, uma essência pura. E isso só é possível quando a gente então vai até Jesus e o recebe como Salvador e Senhor das nossas vidas, e aí a gente tem então os nossos pecados lavados, os nossos pecados purificados pelo sangue dele que purifica de todo o pecado. Então, nós podemos, de fato, nos aproximarmos de Deus. Não só nos aproximarmos dele para adorá-lo, né? Mas também, quando nós vamos a Jesus, nós passamos a ter o privilégio de sermos partícipes da natureza divina e desfrutamos, sem dúvida alguma, das ricas bênçãos dele. O Criador dos céus e da terra, aprenda também nesse salmo, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é forte e poderoso em todas as batalhas e ele deve ser reverenciado com temor e tremor, pois ele é
o Rei da Glória. E este Rei da Glória, a quem nós reverenciamos, a quem nós servimos, por meio daquele que é a porta de entrada até Ele, Cristo Jesus, por meio daquele que é o caminho, a verdade que nos conduz até Ele, Cristo Jesus, e que nos proporciona uma vida íntegra e de qualidade para adorá-lo, é em nome deste Jesus que eu desejo a você um dia abençoado, uma semana de vitória, um mês, um ano, em que você experimente exponencialmente as ricas bênçãos do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe você e os seus familiares em mais este dia, é a minha oração. Beijo no coração, Deus te abençoe, até o próximo Amanhecer com Deus, até logo mais.